Gostaria de agradecer a presença do Dr. José Álvaro Pereira Gomes. Vou fazer um breve do currículo dele. O professor Dr. José Álvaro Pereira Gomes é formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, em 1989, onde também concluiu residência em oftalmologia em 1992. Possui mestrado em oftalmologia pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Pós de Medicina, Unifesp, de 1996. Doutorado em Medicina pela Unifesp, EPM, e Livre Docência em Oftalmologia pela Unifesp, de 2008. Foi admitido como professor adjunto da disciplina de Oftalmologia e Ciências Visuais da Unifesp. Em 2010, tornou-se chefe do setor de córnea e doenças externas da mesma instituição. Atualmente é coordenador do Programa de Residência e Transplante de Córnea e do Programa Mestrado Profissional em Tecnologia, Gestão e Saúde Ocular. Também é diretor do Centro Avançado de Superfícies Board of Directors da Cornea Society dos Estados Unidos e presidente da Associação Pan-Americana da Córnea, vinculada à Associação Pan-Americana de Oftalmologia. É Board of Directors da Tear Film Ocular Surface Society e membro da Clínica Córnea Comitê da American Society of Cataract and Refractive Surgery. Ele é membro do conselho editorial, tem passagens internacionais em vários lugares. Enfim, o currículo dele é muito extenso, mas pela grandiosidade dele já dá para perceber que é uma pessoa maravilhosa. Inclusive, não é a primeira vez que ele está no nosso clube, ele já esteve no nosso clube anteriormente, falando sobre os índios da Amazônia. Eu me lembro muito bem dessa palestra. Queria agradecer mais uma vez e passar para você conferir a sua palestra. Por favor, te convido para vir aqui. Bom, boa noite a todos. Um prazer, uma honra enorme estar aqui no Clube Rotary Jardim do Palmeiras, Alto de Pinheiros. Queria agradecer o Eliseu, o presidente Eliseu, pelo convite, nosso querido Zacarias, e hoje eu vou apresentar um tema em prol do abril marrom, que é justamente o mês de prevenção da cegueira. E, para falar de prevenção da cegueira, que é um tema muito extenso, eu resolvi dividir a minha palestra em duas partes principais. Uma delas, eu acho que é importante para a gente rever algumas coisas sobre essa estrutura tão importante para o ser humano, que é o olho. E eu vou fazer uma correlação com algumas doenças oculares. Por que eu acho que isso é importante? Para a gente entender as causas de cegueira e as maneiras da gente tentar prevenir essas causas de cegueira. O olho, como a gente sabe, como foi muito bem definido por Leonardo da Vinci, é a janela da alma, né? É através do olho que a gente capta as informações do meio ambiente, e o ser humano é extremamente visual, a gente depende demais da visão, bem como também através do olhar que a gente expressa as nossas emoções. É por isso que o olho é tão importante para a gente. E para falar um pouquinho sobre essa estrutura tão especial, que na verdade é um prolongamento do nosso sistema nervoso central, eu vou primeiramente localizá-lo juntamente com algumas outras estruturas que estão ao seu redor e que são também muito importantes quando a gente for lembrar de algumas causas da cegueira. São alguns anexos que estão aderidos ou que estão presentes ao redor do olho, e entre eles nós temos os músculos que movimentam esse olho e mantêm os dois olhos paralelos para a gente conseguir ter o que a gente chama de visão binocular, a visão estéreo, que é a junção da imagem que se forma no olho e no outro, que depois vão compor o que o cérebro enxerga. E esses músculos são importantes, e são 6 músculos, basicamente, que se movimentam de uma maneira extremamente coordenada, e que quando você tem um desequilíbrio dessa musculatura do olho, você vai ter uma doença que a gente chama como estrabismo.
Muitas vezes o estrabismo começa na infância, ou a criança nasce com estrabismo, e aí você tem um olho olhando numa direção e outro olho numa outra direção, e o nosso sistema nervoso é muito inteligente. Ele suprime a imagem daquele olho mais desviado e desenvolve apenas um olho, no sentido de você não ter uma imagem dupla, uma imagem que gere uma confusão. Isso cria uma situação, na época de crescimento da criança, que ela desenvolve o que a gente chama de olho preguiçoso, ou a ambliopia. E se isso daí não for corrigido com cirurgia ou de alguma outra maneira nos primeiros anos de vida, depois do 6º, 7º ano, esse olho que está torto, vamos dizer assim, ele não consegue desenvolver todo o potencial dele de visão. Então, vocês vejam que uma doença da musculatura que está ao redor do olho vai provocar uma alteração muito importante na visão e a criança acaba perdendo a possibilidade de desenvolver essa visão binocular que dá para a gente a noção de profundidade, né? Por isso que hoje em dia até a lei se modificou e a pessoa que só tem um olho, ela acabou entrando na legislação de pessoas com deficiência. Uma outra estrutura muito importante que a gente tem perto dos olhos são as pálpebras. As pálpebras são extremamente importantes porque elas servem como uma proteção para o olho e vão estar constantemente, através do piscar, distribuindo a lágrima. E a lágrima é fundamental para a gente manter a superfície dessa lente importante que a gente vai falar, que é a córnea transparente. A córnea depende muito da hidratação constante, que vem de, basicamente, glândulas que a gente tem ao redor do olho, ou na parte externa superior do olho, que constantemente estão produzindo água que vai para aqui para o olho, e através do piscar você empurra essa lágrima pelo sistema lacrimal até o nariz. Então, a pálpebra é importante para proteger, mas também para fazer essa limpeza constante da superfície do olho e está renovando a lágrima. Ao redor do olho, nós também temos uma outra estrutura, uma membrana mucosa que se chama conjuntiva, que reveste desde a parte interna das pálpebras até a parte branca do olho, que é a esclera. Isso que é a conjuntiva, né? E a conjuntiva também produz alguns componentes que vão misturar com a água que é produzida pela glândula lacrimal para compor a lágrima. E a lágrima, como a gente comentou, é muito importante para a manutenção da transparência da córnea. Quando a gente tem uma infecção viral, aquela conjuntivite que pega uma pessoa, pega o outro do lado, conjuntivite viral, que é a mais comum, que mais se transmite, a gente tem uma inflamação de toda essa membrana que recobre o branco do olho e as pálpebras, e é o que a gente chama de conjuntivite infecciosa viral, que é a mais comum que a gente tem no nosso dia a dia. Mas também nós temos uns tipos de conjuntivite que são causas importantes de cegueira. E talvez a mais importante delas é uma conjuntivite crônica, que é causada por um micro-organismo chamado clamídia, que causa essa doença chamada tracoma, que é uma conjuntivite que vai se repetindo, vai causando cicatrizes nas pálpebras, as pálpebras vão ficando muito rígidas, isso vai colocando os cílios, muitas vezes virados para dentro, vai traumatizando a córnea e, com o passar dos anos, pode causar uma opacidade da córnea e cegueira. E era uma causa importante de cegueira, o tracoma. Outra doença que afeta a conjuntiva é essa doença aqui, essa pele que cresce na frente, vai crescendo, principalmente da região nasal, vai cobrindo a córnea, que se chama pterígio. E o pterígio, muitas pessoas, você vai para o interior, elas confundem isso com catarata. Isso não tem nada a ver com catarata, é uma doença, uma proliferação que acontece principalmente nos países tropicais, provavelmente devido ao efeito do ultravioleta, do sol, e essa pele vai crescendo, algumas vezes cresce dos dois lados, e muitas vezes, em alguns lugares,
que a gente tem muita exposição ultravioleta, pode até cobrir totalmente a córnea e causar cegueira. Agora, então, vocês viram que existem essas estruturas ao redor do nosso globo ocular que tem muito a ver com causas que vão afetar a visão. E nós vamos agora fazer essa correlação com o próprio globo ocular e com causas de cegueira, causas de perda da visão. Só para a gente lembrar, o olho pode ser comparado com uma máquina fotográfica, onde nós temos duas lentes principais. Essa lente de fora, que é a córnea, e nós temos uma lente interna, que é o cristalino. E esse sistema óptico, com essas duas lentes, eles têm a função de focar a imagem aqui atrás, principalmente na parte central dessa área interna que se chama retina. Nós temos no meio do caminho um diafragma que controla a entrada da luz, que é a pupila, que é basicamente o buraquinho que está entre aqui essa estrutura que se chama íris. Muito bem, na visão normal, então, a gente tem esse sistema de lentes que vão focar a imagem lá na retina. No caso da miopia, a causa principal é porque a pessoa nasce com o olho um pouco maior do que o normal, a imagem vai se focar num ponto antes da retina, porque o olho é muito grande. Isso é a miopia, a pessoa tem uma dificuldade para focar a imagem de longe, mas consegue enxergar melhor de perto. A hipermetropia é o contrário, é como se o olho fosse muito pequeno, ou o sistema de lentes muito forte, e a imagem se forma, basicamente, num ponto diferente da retina também. E isso daqui vai provocar um embaçamento, principalmente de perto, mas também de longe. E nós temos o astigmatismo, quando a imagem vai se formar em pontos diferentes lá na retina, a imagem normalmente se demonstra, vamos dizer assim, distorcida. Então, isso daí, essa miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, a gente chama de erros de refração. Essas são causas importantes de baixa de visão, mas são causas reversíveis, porque você consegue corrigir isso com uma lente, um óculos ou uma lente de contato, ou até mesmo com cirurgia. Então, vamos falar agora dessas camadas do globo ocular, né? A camada externa, a gente viu que é recoberta pela conjuntiva, que termina aqui no limite da parte mais anterior, que é essa lente transparente, que é a córnea, que é a lente mais forte, mais importante desse sistema óptico que é o olho. A córnea, ela tem um colágeno super regulado, um espaçamento regular que torna ela transparente. E você tem algumas doenças que modificam esse colágeno. Uma delas é uma doença muito comum que vocês vão ouvir falar, que é o tal do ceratocone, é uma alteração do colágeno, e esse colágeno é um colágeno mais flexível, a córnea costuma afinar, ficar mais fina, e começa a apresentar uma área aqui abaulada. Isso vai distorcer, vai tornar essa lente irregular e vai distorcer a imagem. É uma causa importante que a gente tem muito comum de baixa visual, essa alteração do colágeno da córnea e da forma da córnea. Nós temos também outras doenças que podem acometer a córnea, como infecções. E aqui a gente pode ter infecção bacteriana, fúngica, às vezes cai um corpo estranho no olho, com algum tipo de micro-organismo, e vai provocar todo esse estrago na lente que perde a transparência. Outras doenças que podem afetar a córnea, que vão prejudicar a transparência da córnea, e, logicamente, quando você tem uma perda irreversível dessa transparência da córnea, o tratamento é você trocar a córnea, e aqui você pode fazer um transplante de córnea, pegando córnea de um doador, né, de uma pessoa que faleceu, esse olho é retirado desse cadáver, é preservada essa córnea, e aqui, então, a gente ressalta a importância desses meios de preservação, que a gente coloca essas córneas que podem aguardar até 15 dias
o tempo que a gente consegue chamar um paciente e fazer um transplante de córnea para recuperar aquela opacidade. Muito bem. Falamos dessa camada externa do olho, agora nós temos a camada média e aquela estrutura colorida, que é a íris, e o buraquinho no meio da íris é a pupila, por onde a luz entra. E dependendo da quantidade de luz, essa íris tem uma musculatura que vai diminuir o buraquinho da pupila ou abrir em condições de pouca luz, ou então com algum tipo de medicamento, para entrar a quantidade certa de luz para a pessoa poder enxergar, para a imagem se formar lá atrás, na retina. Dentro do olho, também você tem uma constante produção de líquido na parte anterior do olho, que vai para frente da íris e entra por um canalzinho aqui, 360 graus, e é, então, uma área de drenagem desse líquido que é produzido na parte anterior do olho. Quando você tem, seja pela idade ou por algum problema, o entupimento desse ralo, que a gente tem 360 graus na frente da íris, você aumenta a pressão do olho e aí isso daqui vai comprometer, vai se transmitir lá para trás no nervo óptico e vai matar, vai destruir as fibras do nervo óptico que não gostam, não toleram pressões altas, provocando uma perda visual progressiva, e isso é uma doença que a gente chama de glaucoma. Então, o glaucoma é uma doença do nervo óptico que está lá atrás, que basicamente sofre os efeitos desse aumento da pressão do olho, e a causa mais comum do glaucoma é esse entupimento crônico que a gente vai ter nesse sistema de filtragem ou de drenagem do líquido da parte anterior do olho. Aí você tem uma segunda lente, né? Aquela lente interna que se chama cristalino, que tem mais ou menos 20 graus de poder, é uma lente que também tem uma estrutura muito organizada para manter a sua transparência. Se a gente pega um cristalino e disseca, parece uma cebola, né? Ele se descama, se descasca assim, e basicamente esse cristalino, ele tem uma certa flexibilidade e ele está unido na parte média aqui do olho por fibras. E a hora que você olha para longe, você estica essas fibras, o cristalino fica mais fininho, uma lente menos poderosa, e você foca a imagem de longe. Mas quando você observa uma imagem perto, aí você tem um sistema, esse sistema se aproxima, a lente do cristalino fica mais gordinha, fica mais forte essa lente, e você foca a imagem para perto. Isso se chama acomodação. Então, aqui uma imagem, olha como o mecanismo funciona, é um mecanismo que depende de um músculo que se chama ciliar e dessas fibras que se unem até essa lente do cristalino, que muda a sua forma conforme você olha para longe ou para perto. Então, aqui, esse é um mecanismo como se a gente tivesse um autofoco dentro do olho, que está constantemente funcionando na hora que a gente olha para longe e para perto. E o que acontece quando a gente, então, passa dos 40 anos? Esse autofoco automático do olho, natural, da acomodação, vai, vamos dizer assim, vai enferrujando. E a gente vai começando a ter uma doença, uma condição chamada presbiopia, né? É aquela redução que a gente vai tendo a partir dos 40 anos desse mecanismo de autofoco, que a gente sabe muito bem, todos nós aqui nessa sala conhecemos muito bem esse problema, ou quando o braço fica curto, né? Você tem que esticar para conseguir fazer a acomodação e focar o objeto de perto. Essa lente interna do cristalino, ela também envelhece. Ela vai, com o passar dos anos, ela vai perdendo a transparência, ela vai ficando mais espessa e, com isso, vai atrapalhando a entrada da luz dentro do olho, porque é como se fosse a máquina fotográfica e aquela lente interna começasse a sofrer um fungo, começasse a embaçar. E essa doença é que a gente chama de catarata.
E a catarata, nos estádios, nas fases mais avançadas, pode ficar completamente opaca e a pessoa pode não enxergar nada, pode ficar completamente cega, porque a lente interna vai opacificando, e se isso não for operado, ela perde totalmente a acuidade visual, a visão. E aqui nós temos o procedimento de cirurgia de catarata, que hoje faz por uma microincisão. A gente aspira aquela lente que está opaca e coloca uma lente artificial no lugar, com um cálculo preciso para a gente corrigir o grau daquela pessoa. Muitas vezes, hoje em dia, agora a gente tem multifocais, lentes que corrigem o astigmatismo. Então, realmente, a cirurgia de catarata mudou demais e você consegue fazer uma cirurgia mesmo sem ponto e trocar e possibilitar essa pessoa voltar a enxergar da melhor maneira possível, às vezes até enxergando bem de longe e de perto, mesmo uma pessoa mais velha que já perdeu aquela acomodação. Muito bem. E agora a camada interna do olho, que é a camada mais importante que a gente tem para o mecanismo da visão. Dentro do olho, em contato com essa camada interna, nós temos uma gelatina atrás do cristalino, transparente, que se chama vítreo. E o vítreo, ele continua transparente, às vezes ele descola durante a vida, mas é uma estrutura que dá, então, a sustentação do globo ocular, e é uma estrutura transparente. E a camada interna do olho é a retina, aqui de onde sai o nervo óptico, e aqui a parte central da retina é uma área que a gente chama de mácula. Essa área central da retina é onde a gente foca a imagem central. Então, você está me olhando agora, você está me focando na sua mácula. É o ponto que você tem uma maior nitidez, a maior concentração de células importantes para a visão, é a área responsável da visão de detalhes. Todo o resto, a imagem vai entrar em contato com células na periferia da retina. Mas essa área em especial, a mácula, ela é que possibilita a gente ler, a ter essa visão de detalhes. Então, aqui vocês vejam a estrutura complexa da retina, são 10 camadas, sendo quase 4 camadas de células nervosas com funções diferentes. Então, extremamente complexo, é por isso que a gente fala que o olho, na verdade, é uma extensão do sistema nervoso, né? E na parte da mácula é onde ela está mais diferenciada para a gente conseguir ver essas imagens em detalhes. E a retina, essas células da retina fazem uma reação, são transdutor. A retina é um transdutor que transforma luz e impulso elétrico através de uma série de reações químicas, e esse impulso elétrico, então, é transmitido até o cérebro para você enxergar. E aqui na retina, nós temos algumas doenças também que vão afetar a visão, muito importantes. Uma delas é a degeneração macular, que é uma doença que acomete a pessoa mais velha, o idoso, tem alguns fatores de risco, como pacientes com olhos mais claros, mas basicamente o que ocorre é uma degeneração, um acúmulo de substâncias, e às vezes até proliferação vascular, bem na região central da mácula, que é a região mais importante para a gente enxergar. E a pessoa vai perdendo a visão de detalhes. A outra doença que também afeta a retina é o diabetes. Diabetes provoca alterações vasculares, e muitas vezes essas alterações vasculares vão levar a uma série de consequências, se não tratada, que vão até mesmo terminar com o descolamento da retina e a perda da visão. Então, são duas doenças muito importantes que causam baixa da visão. O problema da mácula, a degeneração macular, que acontece no idoso, e o problema do diabetes. E a imagem daqui do olho, do globo ocular, vai através do nervo óptico, depois do trato óptico, até a parte occipital do cérebro, que é quem vai interpretar e que vai juntar as imagens do olho direito e do olho esquerdo para a gente conseguir enxergar.
Então, só para a gente fazer aqui rapidamente um resumo de como é que acontece a visão, lembrar que os fótons de luz vêm, aí vão atravessar, primeiramente, a córnea, que é a primeira lente, a mais potente do olho, depois vai atravessar o cristalino, que é a segunda lente desse sistema óptico tão desenvolvido, que é o olho, e depois esses raios de luz vão convergir exatamente na retina, e na retina eles, então, vão sofrer toda uma cascata bioquímica, vão se transformar em impulsos elétricos, e esses impulsos elétricos, então, vão, através do nervo óptico, chegar até lá atrás, no lobo occipital, para a pessoa enxergar. Então, esse é o caminho, esse é um resumo, mais ou menos, da visão, e a gente vê algumas doenças que podem justamente afetar a visão e causar a cegueira. A segunda parte dessa aula é sobre causas de cegueira e promoção da visão, e falar um pouquinho do problema da cegueira no Brasil e no mundo. Agora que a gente viu algumas das causas de cegueira, entendemos de onde vem, que estrutura afetam, vamos fazer uma revisão em relação à prevenção de cegueira, e aqui eu vou lembrar 5 tópicos importantes em saúde e medicina, que é promoção, prevenção, tratamento, reabilitação e cura. Então, a cegueira é quando você tem o seu melhor olho com uma visão menor do que 20/400. O que é 20/400? 20/400 é aquela letra na tabelinha do oftalmologista, aquela letrona, o lesão. A pessoa está a 6 metros e ela não consegue enxergar aquele lesão. Então, isso que é, no melhor olho, se ela não consegue enxergar aquele lesão, o outro olho enxerga menos ainda, isso a gente coloca, a gente define como cegueira. Tá? É claro que é um problema que envolve vários aspectos econômicos e sociais que a gente vai abordar um pouquinho nessa apresentação. E é uma coisa que também está mais presente na pessoa mais velha, né? É maior principalmente nos pacientes acima de 60 anos. E se a gente pegar a expectativa de vida, nós também estamos percebendo que está aumentando no mundo inteiro. Aqui no Brasil, vocês vejam que em 1900, a expectativa de vida, não aqui no Brasil, mas no mundo em geral, era 48 anos, em 2000, 77, e hoje em dia nós temos mais de 80 em alguns países, e nós estamos se aproximando disso. E com isso, obviamente, nós vamos ter uma maior presença da cegueira nos pacientes mais velhos. A gente sabe que o processo degenerativo que acontece na mácula, a gente falou de degeneração macular, vai aumentando conforme a idade vai aumentando, né? Então, a gente vai vendo esse problema aumentar. Nós temos várias causas de cegueiras, dependendo das regiões do mundo. É claro que é diferente nos países desenvolvidos, nos países em desenvolvimento, mas nós vamos fazer aqui uma análise mais específica do Brasil, que é um país extremamente importante na América Latina, né? E que tem aspectos de país desenvolvido, né? Esse é um acelerador de partículas lá na Unicamp, um dos maiores do mundo, né? Mas também nós temos aspectos de país africano dos mais pobres, né? Como na periferia das nossas grandes cidades, ou então nas regiões do Nordeste aqui do nosso país. Aqui no Brasil, mais ou menos 0,5% da população apresenta deficiência visual. E a causa principal é a catarata, seguida dos erros refrativos não corrigidos. E depois nós temos algumas doenças muito importantes, como glaucoma, retinopatia diabética, degeneração macular, doenças que afetam a córnea e outras. Há uns anos atrás, o nosso grupo da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, fez uma análise, seguindo o rigoroso método epidemiológico, avaliamos alguns bairros da Zona Leste de São Paulo para estabelecer as causas
de cegueira aqui na cidade de São Paulo. Esse estudo foi publicado numa revista importante de epidemiologia, Ophthalmic Epidemiology, e basicamente demonstrou que a gente já sabia de antemão: catarata, uma causa muito importante de cegueira, seguida de glaucoma, retinopatia diabética, degeneração macular, outras doenças da retina, erro refrativo, etc. Então, isso daqui são causas de cegueira, de perda muito importante da visão. Aqui também a gente tem que lembrar uma coisa: catarata é uma causa de cegueira tratável. Você opera, a pessoa volta a enxergar, muitas vezes. Já glaucoma, no estádio mais avançado, o nervo não volta atrás. A destruição do nervo acaba não retornando, bem como as causas de doenças da retina. Então, são causas de cegueira que a gente não consegue, muitas vezes, reverter. E aqui no nosso país, em outras áreas, né? Se a gente pegar 60% da Amazônia, está aqui no Brasil. A Amazônia é uma área enorme no nosso país. E nós, lá na Unifesp, junto com o Instituto da Visão, resolvemos fazer o primeiro estudo epidemiológico de causas da cegueira na Amazônia. Uma realidade completamente diferente e desconhecida. Então, nós fizemos um estudo, começando lá em Parintins, junto com a Universidade Federal do Amazonas. Esse estudo foi publicado recentemente e, basicamente, mostrou uma realidade muito interessante, com causas importantes de cegueira, como catarata, glaucoma, mas, além dessas causas que a gente conhece bem, uma causa de cegueira, de baixa visual na Amazônia, que a gente desconhecia, era aquela pelezinha que cresce em cima da córnea, que é o pterígio. E tem uma relação direta com a exposição ultravioleta. E lá na Amazônia, as populações vivem numa área equatorial, exposição total à ultravioleta, mais o reflexo da água dos rios, porque eles vivem nos rios. Então, realmente, a prevalência de pterígio nessa população é absurda, né? Nós sabemos que 14% da baixa visual é causada por essa lesão do pterígio, 4% de cegueira, são índices altíssimos, e mais de metade da população, quase 60% da população na Amazônia, tem essa pelezinha do pterígio. É um problema de saúde pública que a gente não conhecia, não imaginava que seria tão grande e, na verdade, é uma causa importante de baixa visual. Existem, obviamente, no tratamento da catarata, que nós vimos que o tratamento é a cirurgia, a necessidade, em termos de saúde pública, da gente potencializar a cirurgia, o número de cirurgias, porque a catarata vai só aumentando conforme a população vai envelhecendo, e nós temos que dar, logicamente, nós temos que resolver esse problema, que é um problema de saúde pública, né? O nosso Sistema Único de Saúde conseguiu melhorar bastante. Nós temos, hoje em dia, vários mutirões. Os mutirões de catarata, a situação era horrível aqui no Brasil, melhorou muito na época do Fernando Henrique, quando o José Serra era o nosso ministro da Saúde, e nós aumentamos bastante o número de cirurgias, mas ainda nós temos muito que trabalhar para tentar diminuir o número de cataratas, que é uma causa de cegueira que não deveria ainda existir, porque tem como resolver fazendo a cirurgia. O outro problema de visão é aqueles erros de refração, né? Miopia, hipermetropia, astigmatismo, você tem que dar óculos para a pessoa enxergar. E vocês viram bem, né? Hoje, no tirão que foi feito aqui pelo Rotary, nas escolas públicas, quer dizer, as crianças que não conseguiam enxergar, não conseguem acompanhar a escola, e aí a importância da gente mandar essa criança para o oftalmologista pôr o óculos e ela poder enxergar. Então, é um problema de visão totalmente reversível e é um problema de saúde pública. Vocês vejam que na Amazônia ainda é extremamente importante e quase 30% dos pacientes que procuram os nossos consultórios, eles procuram justamente por problemas de visão ligados a esses erros de refração. O diabetes é um outro problema muito sério.
uma prevalência muito alta aqui no Brasil, bem como em outros países. Existem vários fatores ligados ao problema da retina em relação ao paciente diabético, e talvez o mais importante deles é que, mesmo se você controlar a glicemia, depois de 10, 15 anos de diabetes, a pessoa vai ter problema na retina. É uma coisa quase que irreversível. Claro que, com o controle da glicemia, a doença é muito mais estável, muito mais controlável, e muitas vezes, quando você tem paciente com 20, 30 anos de diabetes, os efeitos nos vasos da retina vão aparecer. Existem tratamentos que conseguem controlar isso, né? Existem tratamentos, por exemplo, além do controle da glicemia, com medicamentos que diminuem vamos dizer assim, a velocidade da doença, você tem um exame e a detecção do problema e a realização de laser na periferia da retina, que vai inibir a formação dos vasos e a destruição da retina nos casos de retinopatia diabética. Então, nós aqui na universidade, o que nós temos feito, e até um convite aí para o Rotary continuar, é um mutirão do olho diabético, aí não apenas para o controle da doença do diabetes, mas para a gente ver esses aspectos da visão. Porque uma das piores sequelas do diabetes é realmente a cegueira. E a gente tem realizado, tem uma experiência de décadas com o mutirão do olho diabetes lá na Escola Paulista, e com isso a gente tem conseguido fazer várias aplicações de laser e controlar, pelo menos, ou diminuir o número de pacientes cegos pelo diabetes. Glaucoma é a mesma situação. Na questão do glaucoma, nós temos também a detecção precoce, é muito importante para você evitar a destruição do nervo óptico e evitar a cegueira definitiva. Nós temos colírios, né, que atuam nesse sentido, e nós sabemos que, muitas vezes, 10% dos casos, quando o glaucoma é detectado, a pessoa já está cega. Então, essa é a importância do paciente fazer o exame oftalmológico, medir a pressão intraocular e utilizar os medicamentos ou até mesmo cirurgias para a gente controlar esse problema do glaucoma, que é uma causa muito importante de cegueira. Nós temos, inclusive, hoje em dia, algumas políticas do Estado em relação a fornecer de graça colírios genéricos, né, do glaucoma. Isso tem permitido a gente controlar um pouco melhor essa situação. Promoção da visão na infância também é muito importante. As crianças podem ficar cegas, seja por aquele desvio ocular ou por alguma doença, alguma infecção que acomete a criança, e a gente sabe que uma criança ficando cega, né, é um problema para o resto da vida, mesmo para a sociedade, em termos de produtividade. Então, obviamente, o exame da criança no primeiro ano de vida é extremamente importante. A gente lembra agora o caso recente do Thiago Leifert, né, que identificou o problema de um câncer, o retinoblastoma, no olhinho da filha, e conseguiu tratar mais ou menos a tempo, um problema muito sério, mas isso ele percebeu por quê? Porque ele, como uma pessoa educada, conseguiu perceber o brilho diferente no olhinho da criança e levou o filho no oftalmologista, mas ele ressalta, bem como todo mundo tem que ressaltar, a importância de se fazer um exame no primeiro ano de vida, na fase que a visão ainda está em desenvolvimento, para a gente impedir esse problema da visão na infância e comprometer a vida dessa pessoa. Muito bem, o tracoma é aquela outra doença infecciosa que a gente comentou, que diminuiu muito o número de cegueira por tracoma no mundo inteiro, devido à política da Organização Mundial de Saúde chamada SAFE. O que é SAFE? É você cuidar do meio ambiente, já que a propagação da clamídia se faz em condições ambientais, lavar a higiene do rosto, antibiótico, quer dizer, você usar azitromicina, um comprimido de azitromicina, você praticamente mata a clamídia, você consegue controlar distribuindo a azitromicina em massa, pode-se controlar o problema do tracoma. Então, o uso de antibiótico oral, ou mesmo na forma de colírio ou pomada,
Então, realmente melhorou muito a condição do tracoma aqui no Brasil, bem como em países onde tinha um problema sério, como os países africanos. O que ainda não melhorou no Brasil, que é um absurdo, é o problema da lepra, da hanseníase. Por incrível que pareça, o Brasil é campeão de hanseníase, e hanseníase, como ataca a inervação, a pessoa fica sem sensibilidade, também ataca muito a inervação da córnea, e a pessoa começa a ter problemas sérios para ocluir o olho, diminui o impulso para você fechar o olho, o piscar, que a gente comentou, que é importante, e também o problema da inervação da córnea começa a dar problema, úlceras de córnea, e a pessoa acaba perdendo a visão. E hanseníase é um problema muito sério na região norte aqui do Brasil ainda. Então, é uma vergonha a gente ainda ter isso, né? Vocês vejam, é um tipo de cegueira que realmente a gente não deveria ter e que a gente deveria estar mais atento aqui no nosso Ministério da Saúde. Existem outras causas que a gente comentou, mas eu acho que a gente gostaria de terminar essa palestra lembrando da importância do nosso sistema de saúde, da gente buscar entender a nossa realidade, o tamanho que nós temos aqui no nosso país, com as diferentes variações, desde do norte do país, a região da Amazônia, até as nossas áreas mais urbanizadas, os problemas que a gente tem aqui. Lembrar que nós temos ainda recursos limitados, né? Mas que devemos promover a prevenção dessas causas de cegueira, reabilitação, tratamento e cura. Isso se faz através de parcerias, parceria entre o nosso Ministério da Saúde, os nossos órgãos públicos, parceria com a universidade e parceria, logicamente, com vocês do Rotary, que têm sido grandes parceiros no combate à cegueira aqui no nosso país. Então, eu queria agradecer muito ao convite e estou à disposição aqui para discutir esse assunto com vocês. Muito obrigado.